Que bom, estamos na última noite, mas não último dia, né? Tá certo? Um abraço para você que está nos acompanhando aí de longe. Eu vi que tem gente no Suriname acompanhando a gente, Guiana Francesa, vários lugares do Brasil, e é muito bom estar com vocês. Eu quero cumprimentar também o pessoal de Libras, que está todas as noites aqui, que coisa maravilhosa, né? Que bom que vocês estão aqui. Um abraço para a Letícia. A Letícia me falou, Deus usou as mensagens que o Espírito Santo fala na mente da pessoa, né? Para tomar decisão e romper com algumas coisas que estavam meio que amarrando ela de ir trabalhar para Ele. Ela vai trabalhar para o Senhor agora. A Valéria também disse que ouvindo os podcasts recebeu respostas de Deus. Que bom, louvado seja Deus. Perdão, teve mais alguém que falou para mim, olha pastor, ouvindo a mensagem de ontem, eu resolvi ler O Grande Conflito. E aí ele mandou para mim uma foto do Escolhido, Os Escolhidos, que na verdade é a versão na linguagem mais moderna do livro Grande Conflito, né? Claro que vale os Escolhidos. Você pode, se você tem esse livro, Os Escolhidos, leia, né? Maravilhoso, que bom. O Espírito Santo está mexendo com vidas de pessoas e convidando pessoas a se prepararem para a vinda de Jesus. Hoje nós vamos estudar um tema cortante, um tema importante, baseado em Apocalipse capítulo 20. Então, tome a sua Bíblia, abra a Bíblia. Alguns dizem, pastor, já estou aqui com meu lápis e minha caneta. Ótimo, para você sublinhar. Eu também, hoje à tarde, fiquei sublinhando aqui os textos que eu quero destacar para você. Na verdade, a gente vai ler todo o capítulo 20, que é um capítulo curto, são só 15 versos. E se Deus quiser, nós vamos cobrir todo o capítulo 20. E amanhã vamos estudar capítulo 21 e 22, vamos terminar o livro do Apocalipse. Ficou faltando tanta coisa que a gente não teve tempo, mas agora você vai ler, você vai estudar e vai ler junto o livro Grande Conflito e vai aprender. Tem muita coisa para a gente aprender no livro do Apocalipse. Vamos curvar então a cabeça e vamos orar a Deus. Senhor Deus, nós agradecemos tanto por o Senhor nos ter convidado nesta noite, a todos nós, para estarmos diante do Senhor, com ouvidos de um aprendiz. Nós queremos conhecer mais. Nós queremos estar preparados para a crise que já está se aproximando, para os eventos que vão anteceder a vinda de Jesus. Nós já podemos discernir no horizonte os sinais muito claros de que provavelmente não vai passar essa geração sem que Jesus volte. E é para isso que nós acordamos todo dia, para nos prepararmos para estar com o Senhor. Nos ajude a crescer nesse preparo, através do estudo de hoje, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Esse tema de hoje é muito interessante. O juízo e os 1000 anos. O que isso tem a ver comigo? Como isso afeta a minha vida hoje aqui? E eu quero convidar você já para a gente ir para a Bíblia, vamos ler a Bíblia e deixar que a Bíblia fale para nós. Capítulo 20, verso 1, diz assim, então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente. Você já sabe quem é a antiga serpente, quem é o dragão. Se você não sabe, você vai lá para Apocalipse capítulo 12, no capítulo 12 explica que a antiga serpente é diabo, Satanás, o sedutor de todo mundo, e o prendeu por 1000 anos. Você já estudou isso também, você quando fez estudo bíblico, antes de você se batizar, você aprendeu que essa prisão de Satanás não é uma prisão física, mas é uma prisão de circunstâncias. Jesus vai ter voltado nesta época, os que estavam vivos, nós vamos ter, quando Jesus voltar, nós vamos ter 2 grupos de pessoas principais. Nós vamos ter os mortos e os vivos. Morto já não é mais pessoa, mas vamos dizer assim, né? Vamos ter mortos e vamos ter vivos. Nos vivos, nós vamos ter 2 tipos de pessoas.
os que vão subir com Jesus e os que não vão subir. Tá certo? Então, quando Jesus voltar, os justos, vamos usar essa linguagem, os justos vão ser levados com Jesus. Ele fala, eu vim buscar os meus escolhidos. Os escolhidos vão subir com Jesus. E aqueles que não entregaram sua vida para Jesus vão perecer. Nós vamos ler daqui a pouquinho um texto em Pedro que diz que os elementos ardendo se desfarão, a natureza vai entrar em convulsão, o céu vai se enrolar como um pergaminho. Eu imagino que a atmosfera vai ficar diferente ou vai desaparecer. A gente não sabe o que significa esse céu se enrolando como um pergaminho, né? Isso está lá, se não me engano, no capítulo 6 de Apocalipse, né? Os céus vão se enrolar, imagina, a vida vai ficar impraticável e não vai ficar ninguém vivo aqui quando Jesus levar os seus escolhidos para o céu. E a Bíblia diz aqui que ele vai ficar com esses escolhidos durante 1000 anos. Esse é o período que a gente conhece como sendo o milênio. Depois dos 1000 anos, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo, diz aqui no verso 3. Por que ele vai ser solto? Porque a Nova Jerusalém vai descer, nós vamos ver isso amanhã. Hoje a gente não vai ver, só uma palhinha para você, para te dar o contexto, tá? A Nova Jerusalém vai descer, todos vão ressuscitar, que estavam mortos, que não foram com Jesus, os ímpios, todos vão ressuscitar, vão rodear a cidade santa, e Satanás vai liderar esse pessoal. E amanhã, paramos por aqui, porque amanhã a gente vai continuar. Não perca as cenas dos próximos capítulos. Mas o nosso foco hoje não é a cidade santa, não é o ataque à cidade santa que vai acontecer, liderado por Satanás, mas é outra coisa, é algo que vai acontecer antes da volta de Jesus. Vi também tronos, nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus. Você já sabe, quando a Bíblia fala alma, está falando de vida, de pessoas, né? Ele viu as pessoas, os decapitados. Ele viu os decapitados. Ele viu porque Deus mostrou para ele, mas não que os decapitados estavam lá, sem cabeça. Não é assim, você sabe que não é, né? A Bíblia ensina claramente que morreu, morreu. Morto é morto, vivo é vivo, né? E livro de Eclesiastes diz que os mortos não sabem coisa nenhuma. Então isso aqui é uma ilustração do que ele viu, uma cena de juízo, os mortos sendo julgados, e os mortos os que haviam sido decapitados por causa do testemunho de Jesus. Paulo é um deles. Paulo foi decapitado, isso não diz a Bíblia, mas a história registra isso, que Paulo foi decapitado por causa do testemunho de Jesus. Mas ser decapitado ou não ser decapitado, morrer é morte igual, né? Tanto faz, né? Sem cabeça, com cabeça, morreu. Muitas pessoas perderam a vida, outros foram queimados, como João Rus, né? Muitos foram queimados por causa do Evangelho, por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, né? Guardaram o sábado, resolveram ser fiéis a Deus, preferiram morrer a fazer uma coisa errada, a desagradar a Deus, porque resolveram colocar a Deus em primeiro lugar. Tantos quanto não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, não receberam a marca na fronte. Lembra que nós já estudamos, aqueles que não receberam a marca, vão ter uma vida muito difícil, quem não tiver a marca da besta. E algumas pessoas, da fera, vamos falar besta que pode parecer xingamento, e não é xingamento, né? Fera, um animal poderoso, forte. Então cuidado, para a gente não ofender as pessoas. Ou falando, está me xingando? Não está xingando ninguém, não. Fera é um símbolo profético. A fera é um animal poderoso, forte, né? Então, quem não receber o sinal dessa fera, que é um poder, que também pode ser simbolizado por Babilônia, como a gente viu ontem, não vai poder comprar nem vender. A vida vai ficar difícil. Você vai ter dinheiro na sua conta, mas você não pode usar esse dinheiro, né? Você não vai poder usar esse dinheiro. E aí, como é que você vai comprar comida? E como é que é esse negócio? Vai ser muito, muito difícil a vida dos filhos de Deus. Nesse tempo,
Os filhos de Deus vão precisar ser sustentados milagrosamente. Você lembra que isso já aconteceu no passado, quando o povo de Israel saiu do Egito, um pouco antes de entrar na Canaã, eles foram sustentados pelo maná, e agora vai acontecer outra vez, o sustento sobrenatural, um pouco antes de entrar na Canaã celestial. Deus vai prover o sustento, porque eles não vão ter mais o que comer. Muitos vão estar fugindo de turbas enfurecidas, porque a natureza vai estar em convulsão, catástrofes vão ocorrer, e as pessoas vão dizer: é por causa daquele povo que não se junta a nós. Os radicais são pessoas do ódio, que estão pregando o ódio, são radicais, literais no estudo da Bíblia, e vão ter uma vida muito difícil, e vão ter que fugir, estar escondidos, muitos deles, alguns vão perder a vida. Vai ser uma situação muito difícil. Essas pessoas que não receberam a marca na fronte e na mão, essas pessoas fazem parte dos escolhidos, a quem Jesus virá buscar. E a Bíblia diz que eles viveram, no final do verso 4, eles viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Agora, o que esse povo vai estar fazendo lá? Eu quero estar. Você não quer não? Eu gostaria de estar, né? Então, vamos falar a gente, né? Porque eu espero estar lá. O que a gente vai estar fazendo lá? Se Deus quiser a gente, né? A gente vai ver o que faz para ser a gente, não eles. O que faz para a gente estar lá? O início do verso 4 diz que foi dada autoridade para eles de julgar. Quando você estuda o assunto do julgamento na Bíblia, você vai ver que na Bíblia existem 4 fases do julgamento. A primeira fase é antes da vinda de Jesus. Mas como é que é esse julgamento antes da vinda de Jesus? Claro, Jesus não falou: eu vou vir buscar os escolhidos. Como é que você faz para escolher? Pega esse não. Você não faz um julgamento cada vez que você escolhe. Você vai escolher feijão, você vai fazer feijão, né? Hoje não vem mais feijão. Eu me lembro quando eu era pequeno, minha mãe comprava feijão assim no saco, ia lá na venda e tal. Aí chegava em casa, tinha que escolher, porque tinha pedra no meio do feijão, né? Aí tinha que, não, isso aqui é pedra, não vou cozinhar pedra. Então, para você escolher, você precisa fazer um julgamento, você precisa fazer uma avaliação. E isso Jesus vai ter que fazer antes da vinda dele, porque senão Jesus ia descer lá do céu. Mas quem é que eu levo? Não, Deus não é assim, né? Ele já vem sabendo quem que ele vai levar, né? Então, quem que ele vai escolher? Pedro fala uma coisa muito interessante. Em 1 Pedro capítulo 4, verso 17, diz que já é tempo de o juízo de Deus, de o juízo começar pela casa de Deus. Ou seja, esse primeiro julgamento não é para os ímpios. Olha só que coisa interessante. Esse primeiro julgamento não é para os ímpios, ele é só para os justos, para aqueles que se dizem filho de Deus. Porque assim, agora deixa eu falar um negócio para você, muito sério. Como que você faz para ter o seu nome no livro da vida? Deixa eu contar isso para você mais para frente com mais detalhes, mas eu só vou já dar uma introdução para você. Quando você diz: eu pertenço a Deus, eu quero ser de Deus, o seu nome é escrito no livro da vida, pronto. Deus não pergunta de onde que você veio, o que que você fez, se você matou, roubou, adulterou, fez. O seu nome está escrito no livro da vida e você é justificado pela fé. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então o seu nome está lá no livro da vida, seu nome é escrito no livro da vida. Mas os dias vão passando, e mesmo que o meu nome está escrito no livro da vida, eu ainda estou aqui nessa terra, eu tenho tendências pecaminosas, e todo dia eu tenho tentações. Se eu peco e eu confesso o meu pecado, meu nome está lá no livro da vida, você está acompanhando, né? Eu peco, meu nome está no livro da vida, eu peco e eu confesso o meu pecado, digo: Senhor Jesus, eu acredito que o Senhor morreu por mim, por favor, eu não queria ter errado, eu errei, me perdoa. Ou até você fala a verdade, fala: eu queria ter errado, mas eu fiz porque eu gosto desse negócio, mas Senhor, muda minha natureza, transforma meu caráter, me faz uma nova criatura, né? Davi pediu isso: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim. Então é o processo da santificação.
Todo dia você tem que estar nesse processo. Se um dia você acorda, você não ora, você não lê sua Bíblia, não estuda sua lição, você não vai à presença de Deus, você não confessa o pecado ficou em você. E no dia do juízo executivo, que Deus vai executar a sentença, que a gente vai ver uma outra fase do juízo, o juízo vai pegar o pecado aonde ele estiver. O pecado que eu confessei vai para Cristo, e Cristo morre. O pecado que eu não confessei fica comigo, e eu serei destruído, porque Deus vai destruir o pecado. Se o pecado estiver em mim, vai ser destruído o pecado em mim, e eu junto. Mas eu tenho o privilégio de confessar, gente. A palavra de Deus diz, se confessarmos os pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados. Ou seja, só vai ser destruído quem não quer ter os pecados perdoados. Quem não quer confessar. Quem fica arrumando desculpa por pecado. Não, mas eu fiz isso porque todo mundo... Não, isso é coisa de antigamente. Não, hoje em dia a vida mudou. Não é assim, nós vivemos numa outra era. Não é assim, todo mundo faz, até o pastor faz. Não. Então quando você começa a arrumar desculpa para o seu pecado de estimação, sabe aquele pecado que você fica todo dia passando a mãozinha nele? Oh, pecado, como eu gosto de você. Então esse pecado aí, nem Deus pode perdoar. Quando eu não reconheço, quando eu não confesso, eu não posso ser perdoado por Deus. Então, escrito no livro da vida, tem nome de pessoas que confessam os seus pecados todo dia. E então, quando for analisado o nome dessas pessoas, nome por nome, lá no livro da vida, ao lado do registro do pecado, vai estar o sangue de Jesus. Porque esse pecado foi confessado, e se foi confessado, foi perdoado. E Jesus vai dizer para o Pai, ó, meu sangue, Pai, meu sangue foi derramado por essa pessoa. Satanás vai dizer, mas essa pessoa pecou. Jesus vai dizer, pecou, é de verdade, pecou mesmo, mas eu morri, e essa pessoa quis receber o meu presente, que é a salvação, que eu dou de graça para todo aquele que quer. Você percebe que só se perde quem quer? Só vai se perder quem quer se perder, quem não quer Jesus, quem não quer perdão de Jesus, quem não quer reconhecer o seu pecado e confessar o seu pecado, né? Então aquela pessoa que não confessou o pecado, quando aparece o nome dela para ser julgado, está lá no nome da o nome no livro da vida, e ao lado está o registro do pecado, mas não está cancelado esse pecado. Então esse nome será riscado do livro da vida. Isso a gente encontra lá aqui no início, na mensagem à igreja. Vamos procurar juntos aqui. Tem uma mensagem aqui da igreja de Sardes, capítulo 3, o verso 5. Olha lá o que diz o capítulo 3, o verso 5, diz assim: o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do Pai e diante dos seus anjos. Ou seja, o fato de meu nome estar no livro da vida hoje não quer dizer que vai estar para sempre. Um dia ele pode ser apagado do livro da vida, porque Jesus vai voltar e ao lado do meu nome tem registro de pecados que eu não quero confessar, não quis confessar, não desejo confessar. Quero continuar pecando, quero continuar vivendo essa vida, ainda que a palavra de Deus diz que esse estilo de vida está em oposição ao reino de Deus, é minha salvação. Eu não quero saber. Às vezes eu quero até continuar na igreja, porque é legal estar na igreja, mas eu quero continuar pegado ao pecado. E pode chegar um ponto que a gente vá tão longe rejeitando os chamados do Espírito de Deus, que a gente já não ouça mais o chamado de Deus. E isso é chamado de o pecado contra o Espírito Santo. Eu não quero mais saber de Deus, endureci meu coração, e eu zombo das coisas de Deus, não estou mais interessado nas coisas de Deus. É muito sério isso. Então nós temos 4 fases do juízo. A primeira fase é o juízo antes da volta de Cristo, quando Cristo vai olhar os escolhidos, porque tem gente na igreja que está com o nome no livro da vida, né? Todo aquele que fala, eu sou de Cristo, está com o nome no livro da vida. Mas Jesus disse uma coisa interessante. Jesus falou assim: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, vai entrar no reino de Deus. Porque tem gente que por fora é bela viola, mas por dentro
pão bolorento, você não sabe, e no céu nós vamos ter surpresas, né? Você olhava lá um pastor pregando coisa mais linda lá na frente e tal, daqui a pouco lá no céu, cadê o fulano? Ah, não está no céu. Mas o que aconteceu? Tinha coisa na vida que ninguém sabia, mas a gente não pode esconder nada de Deus, nada pode ser escondido de Deus. E outra surpresa que a gente vai ter, pessoas de uma vida perversa, e daqui a pouco você encontra lá no céu. Aquela pessoa teve oportunidade e não perdeu a oportunidade de confessar os pecados para Jesus. Se confessar, é perdoado. Pecado confessado é pecado perdoado. E eu só quero falar uma coisa sobre isso. Talvez você confesse o seu pecado e não sinta que foi perdoado, não sinta que foi perdoada, não precisa sentir. A veracidade da palavra de Deus não depende do seu sentimento. Deus é fiel e o que Ele fala, Ele cumpre. E se Ele diz que o seu pecado é perdoado e você confessa, então o seu pecado foi perdoado. Você acredita mais no seu sentimento ou na palavra de Deus? Se o seu sentimento está em conflito com a palavra de Deus, fique com a palavra de Deus. Confie na palavra de Deus. Depois a segunda fase, a segunda fase do juízo, é na própria segunda vinda, quando Cristo vai recompensar aqueles que confessaram os seus pecados, e então vai levá-los para o céu, né? Isso com base no julgamento que Ele fez antes. Depois, durante o milênio, nós vamos ter a terceira fase do juízo, porque aqueles que vão estar no céu, eu falei para vocês, vão ter surpresas. Mas como é que o fulano não está aqui? E esse outro pilantra está aqui no céu. Minha nossa, mas acho que Deus deu uma rateada aí, porque não é possível. Como é que pode? Esse pilantra está no céu, aquele homem consagrado, aquela mulher de Deus não está aqui no céu. Não acho a fulana, não acho o fulano. Aí Deus fala assim, chega mais, eu vou explicar para você. Aí os livros vão se abrir, e durante os 1000 anos, vai ser um juízo de confirmação daquilo que Deus fez. Isso vai durar 1000 anos, né? Nós vamos ver daqui a pouquinho mais sobre isso. E ao final do milênio, então, quando os 1000 anos terminarem, e a gente vai ver um pouquinho mais isso amanhã, que a cidade santa vai descer com a presença de Cristo. Os ímpios que ficaram mortos, que morreram com a volta de Jesus, eles vão ressuscitar. Todos que estão no túmulo, diz João capítulo 5, todos que estão no túmulo ressuscitarão, uns para a honra eterna, outros para a vergonha eterna, né? Mas todos vão ressuscitar, né? E aí os ímpios vão rodear a cidade santa, etc. E aí vai descer fogo do céu e vai consumir a todos. Então nós temos 4 fases do juízo, mas vamos continuar a leitura. Olha o verso 5, diz assim: os restantes dos mortos não reviveram, ou seja, os ímpios. Quando Jesus veio, os justos vão ser levados, os ímpios que ficarem não vão suportar a presença de Cristo e vão perecer. Então esses não vão reviver até se completarem os 1000 anos. Ponto. Aí agora era para ser um novo parágrafo. Você sabe, tem alguma coisa interessante na Bíblia? No original, quando a Bíblia foi escrita, e o Novo Testamento foi escrito em grego, né, não tinha ponto, nem vírgula, nem espaço, nem parágrafo. Era uma letra ligada na outra, uma palavra ligada na outra. Então, na hora de dividir, e também não tinha divisão de versos. Então, na hora de dividir em versos, quem dividiu em versos a Bíblia pela primeira vez, em alguns momentos cometeu um equívoco com o texto, né? E esse é um desses casos. Esta última parte do verso 5 deveria pertencer ao verso 6. Então vamos ler a última parte do verso 5 como se fosse a primeira parte do verso 6. Diria assim: esta é a primeira ressurreição. Ele vai explicar qual é a primeira ressurreição. A primeira ressurreição é aquela em que bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Qual é a primeira ressurreição? Quando que acontece a primeira ressurreição? João capítulo 6, versos 37 a 40, a gente não tem tempo de ir lá ler, mas o verso 40 diz assim, o verso 37 diz assim: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma vou lançar fora. Gente, isso não pode sair da minha cabeça. Se um dia Satanás falar para você, você já foi muito longe, não adianta ir para Jesus, é mentira, porque João 6,37 diz: aquele que vem a mim,
De modo nenhum eu vou lançar fora. Se você for a Jesus, confessar que é pecador, Ele vai receber você. Você vai ser perdoado. É maravilhoso. Não tem como se perder. Só quem quer se perder. E aí no verso 40 de João capítulo 6, ele diz que Ele vai ressuscitar no último dia. Então, no último dia da história desse mundo, será a ressurreição dos mortos justos. Porque está dizendo aqui, bem-aventurado e santo. Não são os ímpios. Os ímpios que já morreram aí para trás da gente, vão ficar. Não vão ressuscitar. Vão ficar mortos, já estavam mortos, vão ficar mortos durante o milênio. Mas quem que vai ressuscitar quando Jesus voltar? Os justos, os escolhidos, a quem Ele vai levar para o céu. Esses vão ressuscitar, Então diz assim, esta é a primeira ressurreição, verso 6, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Qual que é a segunda morte? A segunda morte, claro, os justos vão ressuscitar, não vão morrer mais. Vão receber vida eterna, o galardão, vão estar vivos. Mas no final do milênio, os ímpios que já morreram, já tinham morrido, a primeira morte, eles vão ressuscitar no final do milênio, vão cercar a cidade santa, vai descer fogo do céu, vão morrer segunda vez. E agora é a morte definitiva, a morte eterna, dessa não vai ter ressurreição. Então ele diz aqui, aqueles que fizerem parte da primeira ressurreição, são bem-aventurados e santos, e sobre esses a segunda morte não tem poder. E eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com Ele durante 1000 anos. Bom, e agora o que vai acontecer depois disso? Quando se completarem os 1000 anos, veja lá no verso 7. Satanás vai ser solto da prisão. Claro, por que ele vai ser solto da prisão? Porque a cidade santa vai descer, os ímpios que estavam mortos vão ressuscitar, e agora Satanás vai ter serviço de novo, Ele até que gosta de trabalhar, Ele gosta de trabalhar, ele vai ficar lá, assim, 1000 anos, Não tem quem tentar, mas agora vai ter trabalho de novo, Satanás vai ter trabalho. E ele vai liderar uma conspiração. Sabe o que ele vai dizer? É bem provável que ele vai dizer assim, gente, eu não falei para vocês que ia ter uma invasão de extraterrestres? E eu acho, isso aqui não está na Bíblia, isso é eu que estou inventando. Mas eu acho que esses filmes que tem aí de Jornada em Estrelas e não sei o que lá, preparando a mente das pessoas que não leem a Bíblia, que não conhecem a Deus, para encararem a vida de Jesus como uma invasão de extraterrestres, que na verdade vai ser uma invasão de extraterrestres, porque estão fora da terra, mas eles vão invadir para resgatar os seus remidos, tá certo? E Satanás vai enganar as pessoas que não conhecem a Bíblia, nunca leram a Bíblia, nunca leram o Espírito de Profecia. E se eu nunca li, eu posso ser enganado também. Ele vai dizer, olha aí, está sendo invadida a terra, vamos lutar, vamos defender a terra. E eles vão juntar os armamentos, vão querer atacar o Senhor que está vindo, que foi o Criador da terra, que é o dono da terra, porque Ele é o Criador, aquele que fez o céu, o mar, a terra e a fonte das águas. Você vê o esquema? Então, hoje Satanás está preparando pessoas para resistirem, para quererem resistir à descida da cidade santa, e vão querer tomar a cidade santa. Satanás vai dizer, aquilo nos pertence, essa terra é nossa, essa terra não é nossa, nada do que está aqui é nosso. Isso ficou muito claro lá no Jardim do Éden. Deus disse, eu crio o jardim, eu ponho vocês aqui dentro, mas não é nada de vocês. Eu sou o dono, eu sou o proprietário, eu sou o criador, eu empresto para vocês. E o dízimo é uma lembrança de que eu vivo de coisas emprestadas. Nosso Deus é tão bom que Ele garante o nosso sustento. Mas para eu não esquecer que é Ele que é o dono, Ele fala, cada vez que você receber alguma coisa, eu quero que você me retorne a parte que eu peço para você retornar, para você não esquecer que eu sou o Criador, que eu sou o dono de todas as coisas. Então olha o verso 8, Satanás sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos, a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo sedutor deles foi
lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta. Serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Você sabe que na linguagem poética hebraica, esse negócio, atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos, é apenas uma maneira poética de dizer que este fogo vai fazer o seu trabalho até que o trabalho seja completado, e esse trabalho será definitivo. É isso que isso quer dizer com dia e de noite pelos séculos dos séculos. E agora algo que me impressiona muito no verso 11, o que João viu. João viu um grande trono branco. Quando eu leio isso, isso é muito sério, isso é muito solene. Ele viu um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Você já pensou? Nossa, a presença desse trono branco, e daquele que se assenta sobre esse trono branco, diante dele fugiram o céu e a terra, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé, diante do trono. Então se abriram os livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se havia achado nos livros. Eu quero aqui ler alguma coisa para você sobre como estar com seu nome escrito no livro da vida. O texto que nós vamos ler não cita literalmente o livro da vida, mas nós podemos entender que pode ter referência ao livro da vida. Romanos capítulo 10, versos 9 a 13. Romanos capítulo 10, versos 9 a 13. Olha o que diz lá, diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Você fala assim: Jesus é meu Senhor, eu quero que Ele mande na minha vida. Eu não quero mandar mais. Paulo falando: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Não é o que eu quero, sim o que Ele quer. É Ele que vai determinar a minha vida, é Ele que vai orientar o que eu visto, o que eu faço. Minha opção sexual é a opção que Ele fez quando eu nasci. Ele que mandou na minha vida. Eu vou subordinar minha vida à vida dele, a comida que eu como, com quem eu namoro, com quem eu caso, o trabalho que eu vou fazer. Tudo é Ele que manda, eu submeto minha vida a Ele. Isso quer dizer Jesus Senhor. Ele é o Senhor, não é eu que mando. Eu não mando nada, eu só aceito a vontade dEle na minha vida. Então, se eu fizer isto, eu serei salvo. Diz aqui, o verso 9. O verso 10, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. E o verso 13, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você invocou o nome do Senhor, você confessou que Jesus é seu Senhor, seu nome está no livro da vida, você está salvo. Tá? Mas lembra que esse nome pode ser riscado, né? Então, qual é o critério para o julgamento? Primeiro, meu nome tem que estar no livro da vida. Mas, aqui no verso 13, diz que, finalzinho do verso 13 diz assim: foram julgados um por um, segundo o quê? As suas obras. Mas nós não somos justificados pela fé? Como é que nós somos julgados pelas obras? Olha, lembra que diz Efésios, nós somos julgados pela fé, fomos escolhidos de antemão para quê? Para boas obras. Se eu sou justificado pela fé, se Jesus é meu Senhor, eu vou produzir boas obras. As obras são resultado da justificação que o Senhor promove na minha vida. Então, obras são um critério para o julgamento, para o juízo. Mas tem um outro critério: os pensamentos. Você sabe que Deus lê os pensamentos? Você vê lá em Apocalipse capítulo 2, verso 23, ele diz: eu sou aquele que conheço os pensamentos. Lembra que em Salmo 139, Davi diz assim: o Senhor conhece o meu pensamento, o Senhor, antes de uma palavra chegar na minha boca, o Senhor já sabe o que eu falo. Deus sabe tudo que passa na minha cabeça, e ainda assim me ama. Tem coisas que passam na minha cabeça, eu não posso falar para os outros, porque se eu falasse, seria terrível. Mas Deus sabe todas estas coisas, e Ele ainda me ama. O Senhor Jesus veio buscar e salvar o que havia perdido. Lembra que Ele disse: eu não vim buscar justos, eu vim buscar
pecadores. Os sãos não precisam de médico. Quem precisa de médico? São os doentes. Eu vim morrer por pessoas que têm falhas, que têm defeitos, que têm pecados. Mas se você confessar o seu pecado, eu sou fiel e justo, e vou perdoar o seu pecado, e vou purificar você de toda injustiça. O seu nome não será arriscado do livro da vida. Se você tem maus pensamentos, confessa os maus pensamentos. Senhor, olha o que eu estou pensando, o Senhor está vendo o que eu estou pensando, meu Deus, me ajuda. Lembra como Davi orou? Davi ainda orou assim: sonda-me, ó Deus, examina os meus pensamentos, vê se é um caminho mau. E Davi tinha cada pensamento que não dava para falar para ninguém. Você sabe das histórias do Davi, né? Ui! E os pensamentos, mas Davi nunca escondeu de Deus. Ele tentou esconder das pessoas, mas quando o profeta chegou, ele reconheceu, né? E ele ainda pediu para Deus: Deus, sonda os meus pensamentos, me examina o meu coração, me cria em mim. Lembra outro verso que ele diz: cria em mim, Deus, um coração puro, não só mãos puras, não só ações puras, mas uma cabeça pura, uma mente pura. Eu não tenho mente pura, eu não tenho mente pura, mas é porque eu não tenho mente pura que eu tenho que acordar mais cedo todo dia, e ir à presença do Senhor, e dobrar o meu joelho, meu chinelinho lá, joelhar em cima do chinelinho, né? E dizer: meu Deus, eu estou aqui, não é porque eu sou um pastor, eu estou aqui porque eu sou um pecador. Me ajuda, me purifica, me limpa. Senhor, não tira meu nome do livro da vida. Jesus diz: eu morri por você, meu filho. Isso é a graça de Jesus. Ninguém vai se perder porque pecou. Todos pecaram. Alguém só vai se perder porque quis se apegar ao pecado e quis arrumar desculpa para continuar pecando, e não quer confessar o seu pecado para Jesus. Olha como modelo a sociedade que está vivendo. Babilônia, quer seguir Babilônia, quer ficar parecido com Babilônia, e aceita as ideologias de Babilônia, e não quer confessar pecado, não quer ler a Bíblia, não quer ler Espírito de Profecia, e então não confessa, se acha uma pessoa muito boa, muito perfeita, e não confessa pecado. Essa pessoa não pode ter salvação. Mas quando você se humilha e diz: meu Deus, eu realmente sou pecador, eu estou lendo a Bíblia, eu estou vendo que eu sou pecador, eu estou lendo o Espírito de Profecia, eu estou vendo que eu sou pecador, então agora eu tenho o privilégio de confessar. Tão fácil confessar. E eu vou dizer uma coisa para você ainda: confessar não quer dizer prometer para Deus que você nunca mais vai fazer. Não é isso. Confessar é reconhecer que está errado. Confessa hoje, confessa amanhã. Agora não brinca com o pecado. Não brinca com o pecado, porque ou Jesus tira você do pecado, ou o pecado tira você de Jesus. Não brinca com o pecado. Mas sempre que você confessar, vai ter perdão. Sempre que você confessar, vai ter perdão. Você só perderá a salvação se um dia parar de confessar. E é isso que Satanás quer fazer, fazendo você dormir tarde, acordando tarde, não tendo tempo de passar na presença de Deus, não pondo Deus em primeiro lugar. Jesus está chamando você hoje para levar uma vida honesta, íntegra na presença dEle, como Davi, pecador, mas íntegro. Fez coisas erradas, mas confessava, reconhecia: Deus está certo, eu estou errado. A Bíblia está certa, eu estou errado. Precisa ter grandeza de alma para fazer isso. Precisa se humilhar diante de Deus. Precisa reconhecer que eu sou gente, Ele é Deus. Eu sou gente, Ele é Deus. Eu sou pequeno, Ele é grande. Eu não sei nada, Ele sabe tudo. Ele conhece tudo. Ele lê meus pensamentos. Ele conhece minhas motivações. E quando eu assumo essa atitude, tem esperança, tem perdão, tem vida eterna. Não deixe escapar essa oportunidade. O Senhor Jesus está oferecendo muita coisa para a gente. Vida eterna. Tem muita coisa a perder. A gente tem muita coisa a perder se não aproveitar essa oportunidade. O amor de Jesus fez com que Ele desse a vida por nós. Vamos fechar os olhos e vamos orar. Senhor Deus, decisões estão sendo tomadas.
Decisões para a eternidade estão sendo tomadas hoje aqui. Ao estudar a Tua palavra, o livro do Apocalipse, percebemos que estamos muito perto do desfecho final de todas as coisas. Nós não temos mais tempo. Um dia não vamos mais poder decidir, mas agora ainda temos oportunidade. Podemos confessar pecados. O Senhor é fiel e justo, perdoa, veio aqui morrer por nós. O Senhor não rejeita pecadores, o Senhor recebe pecadores que querem o perdão. Existem pessoas aqui que estão tomando a decisão para o batismo e vão comunicar essa decisão. Vão procurar o ancião da igreja, vão procurar o pastor, porque decisões secretas são decisões fracas. Decisões públicas são decisões fortes. Abençoa essas decisões que estão sendo tomadas. Outras pessoas estão pedindo ao Senhor ajuda para fortalecer o hábito de buscar o Senhor em primeiro lugar, todas as manhãs, separar tempo para orar, para estudar a Bíblia, para estudar o Espírito de Profecia, estudar a lição da escola sabatina. Elas não têm força em si mesmas, como eu também não tenho, Senhor, o Senhor sabe, mas tudo podemos naquele que nos fortalece. Opera milagres, Senhor, dando para nós domínio próprio que nós não temos. Eu peço a Tua bênção sobre o Teu povo nesta noite, em nome de Jesus, amém. Amanhã, nosso último dia do Adorai, mas não o último dia da sua ligação com Deus. Os hábitos que você está formando aqui, nos 10 dias de oração, 10 horas de jejum, você vai levar para o resto da vida. Então, nos vemos amanhã.